Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco hoje e eternamente. Juntos somos melhores. Juntos podemos tratar o nosso passado. E a gente fala do passado como se fosse algo que realmente tivesse ficado para trás. Mas existem coisas que deveriam ter ficado no passado, mas na realidade estão presentes na nossa mente e no nosso coração. Às vezes essas cargas do passado destroem nosso casamento. Ou mesmo que não destrua por completamente, mas não nos deixa ser felizes por completo. Às vezes, o passado destrói um relacionamento entre pais e filhos. E tem menino já grande, homem casado, e lembra: mamãe, papai, você lembra daquele dia, quando eu tinha 7 anos de idade? Às vezes o passado não nos deixa ficar ou nos mantermos no emprego, por exemplo. Porque você não aceita ser chamado a atenção por ninguém. Você não assume seus erros. Porque tem traumas do passado que não deixam você mudar. As cargas do passado muitas vezes nos trazem medo, angústia, sofrimento, dor. Às vezes são pesadas demais para carregarmos. E por isso, muitas vezes somos pessoas tristes, cabisbaixos, descontentes. Nos sentimos menor do que o outro por cargas do passado. E há quem diga que o tempo cura. Que besteira isso já aconteceu há tantos anos. Você ainda fala disso? Mas infelizmente o tempo não cura. O tempo faz aquilo que não é resolvido corroer o seu coração, tirar a sua paz. Por isso é necessário resolver. Por mais doloroso que às vezes seja essa resolução, é necessário resolver. Tem gente que pensa que não falar do assunto é a melhor saída. Não, mulher, não fala mais desse assunto. Opa, esquece isso. Ô, meu amigo, você ainda está falando nisso? Já esqueci, já passou. Mas sabe de uma coisa? Não falar do assunto também não resolve. Talvez a parte que foi magoada, machucada, não consegue resolver o problema. Talvez aquele que magoou, que maltratou, que machucou, ele tem uma facilidade maior de esquecer. Mas o que foi maltratado, magoado, tem uma dificuldade enorme. E tem se falado muito de traumas. E hoje nós temos até medo de criar os nossos filhos, como deveria, porque nós temos medo de criar traumas no menino. Tem uma filosofia que diz para não dizer não. Não diga não ao seu filho, porque senão ele vai ficar com traumas. Às vezes lá em casa eu olho para a Camila e digo não.
E ela diz: o que, pai? Para você saber que existe não. Só para você lembrar que existe não. Traumas. O passado. Muitas vezes o passado nos condena. Você já encontrou alguém que você não via há muito tempo? E ele lhe conheceu naquela época que você andava nesse mundo aí perdido? E você nunca mais tinha visto essa pessoa. De repente você encontra com essa pessoa. Aí essa pessoa diz: fulano, rapaz, vamos lá tomar uma cervejinha. Rapaz, está tendo uma festa ali bacana, ó. Aí você olha assim para o cara e... Ô, rapaz, isso aí é o velho homem. Isso aí é o meu passado. Isso aí ficou para trás. E você está tendo uma oportunidade de falar de Jesus para esse que não sabia ainda quem você era. Juntos, irmãos, nós podemos tratar o nosso passado. Gênesis capítulo 33, deixa uma Bíblia assim bem aberta, porque nós vamos mexer um pouquinho com ela hoje, tá bom? Gênesis capítulo 33, versículos de 1 a 4. Diz assim, Gênesis 33, de 1 a 4. Amém? Pronto? Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e os seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se por até o chão por 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Senhor nosso Deus e Pai, só a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Só ao Senhor toda a glória. Que a Tua palavra possa penetrar agora nos nossos corações, possa transformar as nossas mentes. Nós possamos, Senhor, exercitar aquilo que o Senhor mais valoriza no ser humano, que é o amor, que é o poder de perdoar. Que nós possamos entender um pouco sobre isso nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Essa história é interessante e ela é bem conhecida. Tinha 2 irmãos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú era o mais velho. Esaú era caçador. Ele era todo peludo, por isso o nome Esaú. E ele caçava e o pai dele gostava muito das caças. E ele caçava e cozinhava também, né? Jacó, o outro irmão, era esperto, era meticuloso, era dogmático, vivia mais perto da mãe, ajudava a mãe nos afazeres, cuidava das ovelhas, ajudava em casa. Rebeca gostava mais de Jacó. Não é de hoje que tem essa história do pai às vezes ter preferência por um filho, né? Isaac tinha preferência por Esaú, Rebeca tinha preferência por Jacó. Esaú era, já viram alguém chamar alguém de espilotado? A cabeça dele era assim meio solta, né? Ele era emoção.
Um dia ele vinha da caça, não tinha caçado nada, é igual alguns pescadores que tem aqui na igreja. Passa 2 noites aí fora, aí, né, pescando. Quando volta tem que passar no mercado para comprar os peixes para levar para casa, né? E ele não tinha caçado, não tinha achado, estava com fome. E Jacó estava preparando uma sopa de lentilhas. Lentilha é como se fosse grãos, como ervilha, como soja, né? Então ele preparando aquela sopa ali, Esaú morrendo de fome, expressão, e ele quis comer da sopa. E Jacó, muito astuto, disse: você pode até comer dessa sopa, mas você tem que abrir mão de ser o filho mais velho. Olha que coisa. Se ele tinha nascido primeiro, como é que ele podia abrir mão de ser o filho mais velho? E ele disse: que adianta eu ser o filho mais velho e morrer de fome? Comeu a sopa, abriu mão de ser o filho mais velho. Quando Isaac já estava envelhecido, não enxergava mais, Rebeca, que preferia Jacó, disse: Jacó, teu pai daqui um dia bate as botas. Vamos fazer um negócio. Nós vamos preparar aqui um guisado para ele, e ele vai te abençoar. Como os irmãos sabem, ou a maioria sabe, o direito da primogenitura, a bênção da primogenitura, era importantíssimo para aquela comunidade, para aquela sociedade daquela época. Então Jacó disse: mãe, mas eu sou pelado, eu não tenho pelos. Esaú é todo peludo. O cheiro de Esaú é diferente do meu, ele é homem do sol aí, anda no sol, na caça, no meio dos matos, cheira bicho. Meu filho, não se preocupe, vai lá pegar o cordeiro, que eu faço o negócio aqui bem direitinho. Preparou um ensopado do jeito que o velho gostava, aí você imagina, né? Se ele gostava do ensopado de Esaú, imagina do de Rebeca, né? Ele preparou, botou a roupa de Esaú em Jacó, botou os pelos do cordeiro nas mãos e nos braços e no pescoço de Jacó, e disse: agora vai lá. Jacó foi lá, se tremendo todo, e o velho meio desconfiado: vem Esaú, entra Esaú. É você, Esaú? Sou eu, papai. Jacó teve que mudar a voz, né? E o velho desconfiado, depois chega aqui perto, pegou nele todo, cheirou, disse: o cheiro e a pele é de Esaú, mas a voz, a voz é de Jacó. Quem tu é, rapaz? E a Rebeca lá do lado da tenda, ó: vá, meu filho, vá, que tenha fé, que vai dar certo. E aí ele comeu e abençoou a Jacó. Esaú chega logo depois com a caça, e ele demorou porque ele queria encontrar aquela caça. Quem já comeu caça aqui? Caça, quem já comeu? Tem diferença um da outra? Tem? Tem muita, né? Então eu entendo que Esaú saiu procurando a caça que o pai dele mais gostava. E por isso ele perdeu o time do negócio, né? Quando ele chega com o cozido, papai está aqui. Que história é essa? Tem 2 Esaú? Não, pai, sou eu. Ah, meu filho, agora está sem jeito. Eu já abençoei o Jacó, então. Se tu é Esaú, eu abençoei o Jacó. Esaú cresceu uma ira muito grande no seu coração. E ele jurou que logo que o seu pai morresse, ele iria matar Jacó. Eu digo sempre que esse negócio de irmão na Bíblia é um negócio meio confuso, né? Tá sempre um querendo matar o outro, se você for ver a história aí, né? Aí imagine eu que tenho 14 irmãos. Jacó então, Rebeca diz: Jacó, é o seguinte, meu filho, você tem que fugir. Porque é assim que seu pai já está na linha divisória já. Na hora que ele morrer, ele não espera nem 7 dias, vai matar você. Jacó foge. E aí tem toda a história de Jacó, né? Ele casa, constitui sua família, fica muito rico, tem um sogro assim abençoado, né?
que não são os sogros que estão aqui nessa noite, né? Que todos são bênçãos. E então, mas Jacó fica com aquilo na cabeça, como ele era muito organizado as suas ideias, como ele era uma pessoa com as etapas da vida muito bem organizada. Ele disse: eu não posso viver sabendo que o meu irmão quer me matar. Eu tenho que resolver essa situação. 20 anos se passaram. 20 anos. Jacó carregando esse peso de ter errado, de ter enganado seu irmão e do juramento de morte do seu irmão. E o versículo 4 diz: mas Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou-se ao seu pescoço. Você já foi abraçado no pescoço? Geralmente os filhos da gente querem abraçar a gente no pescoço. Já prestaram atenção? Pega aqui o pescoço, abraça. Abraçou o pescoço e o beijou. Esaú nem lembrava mais da promessa. Que coisa maravilhosa, amém? Esaú não lembrava mais que tinha jurado seu irmão de morte. Ele queria também ver o seu irmão. Ele queria abraçar o seu irmão, ele queria beijar o seu irmão. Mas Jacó, como era o que tinha agravado, como era o que tinha feito mal também, ele carregava isso e não conseguia se livrar durante 20 anos com esse peso sobre suas costas. E a Bíblia diz que Esaú abraçou o pescoço de Jacó, beijou a Jacó e eles choraram. Perdão, reconciliação. Perdão é remissão de uma falta ou ofensa. Perdoar é absolver. Perdoar é tirar um peso de suas costas e dar para o outro. Você está fazendo a sua parte. Você está perdoando o outro. Reconciliar é fazer as pazes. Reconciliar é reconstituir o relacionamento. É juntar os cacos. Já aconteceu isso na vida de vocês? Ter que juntar os cacos. Parece que estava tudo quebrado. Estava tudo destruído. Mas você tem esse momento, você teve essa chance de juntar esses cacos e reconstruir e reconciliar. Para perdoar, nós precisamos entender que pessoas são mais importantes do que coisas. Mas isso é tão óbvio, não é? Pessoas são ou não mais importantes do que coisas? São, desde que essa coisa não tenha um valor estimável para mim. Quebrar um prato, o marido vai lavar a louça, quebra o prato, tudo bem. Ah, meu filho, tudo bem. Mas se ele quebrar um prato daquele aparelho de jantar, confusão. Não é? Eram 10, agora só são 9. Minha filha, mas nós só somos 3 nessa casa. E quando vêm as visitas, vai faltar um prato. O prato vai ficar diferente na mesa. Pessoas são mais importantes do que coisas ou rituais. E isso volta para nós. Nós nos prendemos a rituais e esquecemos das pessoas. Nós valorizamos mais os rituais do que as pessoas. Por isso o problema, por isso a dificuldade de perdoar. Para podermos perdoar, é necessário primeiro entendermos o perdão de Deus. E eu pergunto a vocês, será possível ao ser humano entender o perdão de Deus? Vamos tentar entender um pouquinho aqui essa noite. A primeira lição que nós temos sobre o perdão de Deus é que a natureza de Deus é perdoadora. Se não fosse, a humanidade já teria sido destruída. A primeira lição é que Ele perdoou qualquer tipo de erro cometido.
Mateus 12, 31 e 32. Mateus 12, 31 e 32. Amém? Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. E eu pergunto: quantos pecados, quantas mentiras, quantas atrocidades, quantas vezes você já negou a Deus? Quantas vezes? E sabe qual é a reação de Deus quanto a isso? Perdão. Perdoar. Porque é a sua natureza, ele não pode negar a sua própria natureza, que é a natureza perdoadora. A segunda lição sobre o perdão de Deus é que Deus lhe concede perdão sem o seu merecimento. Efésios capítulo 2, versículos de 4 a 7. Efésios 2, de 4 a 7. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Deus-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. O perdão é concedido unicamente pela graça, através de Jesus Cristo. Eu e você não merecíamos ser perdoados. Eu e você merecíamos a condenação eterna, a morte. Deus lhe concede perdão sem o seu merecimento. Por mais bonzinho que você seja, por melhor pai, mãe, irmão que você seja, você não é merecedor do perdão de Deus. Nós não somos merecedores do perdão de Deus. É graça, é misericórdia. Para que você entenda o perdão de Deus, você precisa entender a graça que nos cobre. Só consegue entender a graça quem é acolhido por este amor. A graça é que faz com que Deus nos conceda perdão, mesmo sem merecermos. A terceira lição sobre o perdão de Deus é que o perdão de Deus é completo. Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19, diz: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoa o pecado, que esquece a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor, de novo terás compaixão de nós, pisarás nas nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados na profundeza do mar. O perdão de Deus é completo. Eu não entendo que Deus esquece, porque Ele não esquece de nada, mas Ele deixa de lhe cobrar, porque fica como uma conta que foi paga, amém? Se você já teve uma dificuldade aí, comprou um bem que era às vezes até mais caro do que você poderia comprar, e você vai pagando aquelas prestações, vai pagando, quando você olha para aquele carnê, você lembra das prestações, ou você olha e diz, está pago?
E Deus pagou com alto preço para que Ele pudesse jogar os nossos pecados nas profundezas do mar. O perdão de Deus transforma, o perdão de Deus sara. Você é livre para viver e ser feliz. Quantos pecados você cometeu? Quantos erros? Quantas coisas erradas? E você tomou uma decisão diante de Deus, você entregou sua vida diante de Deus, mas essas coisas continuam lhe maltratando, não sei porquê. Vem à tona, vem na sua mente, saiba que Deus já lhe perdoou, que Ele lhe perdoa completamente, que você está sarado e que Ele não lhe cobrará mais esse pecado, porque Ele lhe livra para você viver feliz. É isso que Deus quer que nós sejamos, felizes. Pela libertação do pecado, pela libertação do peso desse pecado. Mas infelizmente tem pessoas que mantêm carregando-se esse pecado durante anos, preferem se martirizar, preferem ter autopiedade por algo que fizeram, ou por algo que fizeram com ele. E esquecem que o perdão de Deus é completo. Meu pai, que é meu avô, me criou, tem 95 anos. Ele se converteu aos 85 anos. E um dia a gente conversando, ele disse: meu filho, eu fiz tanta coisa ruim na minha vida. Será que Deus vai me perdoar? Eu digo: pai, você precisa se perdoar, porque Deus já lhe perdoou. Você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Deus pegou os seus pecados e jogou no mar do esquecimento. Ele não lembra mais. Ele não vai lhe cobrar dos seus pecados da sua juventude. Porque no momento que você deu a sua vida nas mãos dele, ele pega a promissória que você vinha juntando as dívidas e rasga essa promissória. Foi pago pelo sangue do Cordeiro. Foi pago pelo sangue de Jesus. Em Romanos 8, 1 e 2 diz: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Diga glória a Deus. A lei do Espírito da vida te libertou da lei do pecado e da morte. Liberdade, liberdade, liberdade. Sacie-se dela. Ela nos traz uma certeza de uma vida eterna, e que a morte é uma passagem de um corpo corruptível para um santo e eterno. O ser humano que consegue entender o perdão de Deus, ele se sente feliz. E mesmo no momento da morte, ele entende que a morte é uma passagem. Simplesmente, amém? É a passagem de uma vida corruptível, muitas vezes dolorida, sofredora, para uma vida feliz e eterna ao lado do Pai. A quarta lição sobre o perdão de Deus é que o perdão não custou nada a você, mas custou muito a Ele. E esse versículo nós vamos dizer todos juntos. João 3,16 diz: porque Deus mas tenha. Sabe qual é o desejo de Deus para a sua vida? Que você tenha a vida eterna, de glória.
de alegria, de satisfação, de felicidade, sem mágoas, sem dor, sem doença, sem rancor, ao lado do Pai, glorificando ao Pai todos os dias. Este é o plano de Deus para mim e para você. A quinta lição que podemos aprender sobre o perdão de Deus é que Deus não nega perdão. Em 1 João 1,9 ele diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele não escolhe a quem perdoar, Ele não faz acepção de pessoas, Ele diz: todo aquele que confessar. Qual é a sua parte nessa história? Confesse. Aceite. Confesse que você precisa mudar. Confesse seus pecados. Deus não vai se negar a perdoar. Agora que nós entendemos um pouco sobre o perdão de Deus, a pergunta é: o que nós vamos fazer? A partir de agora que vocês dividiram comigo essa responsabilidade de entender o perdão de Deus, eu pergunto: o que nós podemos fazer em relação a esse perdão? Nós precisamos responder ao perdão de Deus. E sabe de uma coisa? Deus é um ser relacional. Ele criou o homem para se relacionar com Ele. Eu fico imaginando lá no Jardim do Éden, Deus vindo conversar com Adão e Eva. Se existe inveja, se eu tenho inveja de alguma coisa na vida, deve ter disso. E ele vinha conversar com Adão. E eu fico imaginando os planos que eles faziam. Senhor, aqui assim, olha, eu estou pensando de fazer isso aqui, e cultivar aquela árvore que estava ali, eu vou plantar ali também. E esses animais, tem uns aqui que eu não sei botar o nome ainda, mas isso aí depois eu dou conta. E se o Senhor puder fazer uma mulher para mim, fica legal aí, estou sozinho aqui. Conversa, planos. Você faz isso com Deus? Faz? Você planeja suas coisas com Deus? Você ouve a voz de Deus? Deus é um ser relacional, Ele sabia o problema que Ele estava se metendo quando Ele fez Adão e Eva, Ele sabia. Mas Ele queria se relacionar com você. Ele queria que você hoje estivesse aqui, por sua espontânea vontade. Alguém obrigou vocês a estarem aqui? Só as crianças, às vezes a gente traz a força, né? Quando elas não entendem ainda, a gente traz. Mas os adultos estão aqui por livre e espontânea vontade. Isso agrada ao coração de Deus, amém? Deus não quer forçar a ninguém. Deus não criou robôs. Ele criou o homem e a mulher sabendo que o homem e a mulher ia pecar, sabendo que esse homem e a mulher iria pecar e pecar e pecar, e que ele deveria exercer a sua natureza perdoadora. A primeira resposta que nós podemos dar a Deus sobre o seu perdão é: perdoe aos outros assim como Deus nos perdoou. Sejam bondosos, Efésios 4,32 diz: sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Perdoar é uma prova de amor, perdoar é uma prova de temor a Deus, perdoar é uma forma de gratidão a Deus. Exercite o perdão. Muitas vezes é difícil perdoar, não é fácil. Tem gente que diz: para mim é muito fácil perdoar. Eu acho difícil ser fácil perdoar, principalmente quando é algo muito grave. Imagine, pessoas que perderam seus entes queridos, que foram assassinados. Como perdoar o assassino?
Perdoa pessoas que tiveram seus bens roubados. Como perdoar? Pessoas que sofreram ou sofrem a perca de um filho querido. Como perdoar? Perdoar às vezes não é fácil, porque as pessoas nos decepcionam. Quando a confiança é quebrada, quando ocorre a mentira, a falsidade, o desrespeito, a violência, a desonestidade, o bullying ou o fake news. Como perdoar alguém que espalhou mentiras sobre você na internet? Como perdoar uma criança que faz bullying com o seu filho na escola? Perdoar é um exercício. Precisamos voltar ao perdão de Deus, entender o perdão de Deus para poder perdoar. A segunda lição é: perdoem aos outros antes que eles peçam perdão. Aí o negócio pega, irmão. Porque se ele não vier aqui de joelhos, eu não perdoo. Mas não tem quem faça. Faz muito tempo que esse caba pronta comigo. Só perdoa se ele ficar de joelho aqui, ó. Só perdoa se ele pagar a dívida. Comprou faz tempo, emprestei o dinheiro, não pagou, não tem perdão, só se pagar. Enquanto não pagar, não tem perdão. E a Bíblia diz lá em Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26, diz: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem também, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Simples assim, irmãos. Não precisa ter muito conhecimento teológico para entender sobre esse versículo, não. Se você perdoar, você vai ser. Se você não perdoar, você não. Entenderam isso? Dá para entender isso? Nós vimos, quando falamos do perdão de Deus, que Deus não nega perdão. E então Ele não está nos dando o direito de negar perdão. Se nós somos imagem e semelhança dEle, nós também devemos ter uma natureza perdoadora. Perdoar os outros antes que eles peçam perdão. Faça igual a Esaú. Quando a pessoa vier lhe pedir perdão, você já perdoou. Irmão, já lhe perdoei. Me dê um abraço aqui. Abrace ele pelo pescoço. Dá um beijo. Irmão, você está carregando esse peso, meu filho. Se livre disso. Você ainda lembra disso? Já lhe perdoei. Lá na terça-feira, na oração. Amém? Perdoe antes mesmo que a pessoa lhe peça perdão. E a terceira e última resposta que nós podemos dar ao perdão de Deus é que o perdão deve ser concedido sem limites. Mateus 18, 21 e 22. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Isso Pedro já estava achando muito, né? Porque Pedro, quando se zangava, pegava a espada e arrancava a orelha do cabra. Senhor, até 7 vezes? Aí Jesus mansamente responde: eu lhe digo, Pedro, não até 7, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7. Quantas vezes forem precisos. Quantas vezes for
preciso. Não por condições. Você já passou da sua cota por hoje. Já falaram isso? Olha, rapaz, tu já passou da tua cota. Tu já aprontou demais. Só se você mudar. Eu vou lhe perdoar, mas você tem que mudar. Deixar de fazer isso. Se você nunca mais fizer isso, eu lhe perdoo. Jesus não disse isso. Jesus disse: perdoe, perdoe, tantas vezes for necessário. Perdoar deve incluir também confortar aqueles que pecaram e se arrependeram. Tá bom, te perdoo, mas por favor, não aparece mais aqui não. Não, rapaz, tu não pagou esse dinheiro aí, tudo bem, deixa pra lá, mas não me fala mais nunca em dinheiro pra mim não. Eu não te disse que não ia dar certo? Eu estava só esperando esse momento. Alguém já disse isso aqui? Não, né? A pessoa vem, cabeça baixa, humilde. Que é mesmo que tu vai dizer bem aí? Fala mais alto que eu não estou ouvindo, eu estou surdo hoje, não estou ouvindo. Demonstre amor, dê força, carregue nos braços, abrace, empreste seu ombro, chore com ele, sorria com ele, abraça pelo pescoço, dá um beijo, chorem juntos. Conforte, afague, porque a reconciliação, meus irmãos, traz a cura, a libertação da alma e para a nossa vida física. Pessoas magoadas aumentam o risco de serem acometidas por várias doenças. Já ouviram falar das doenças psicossomáticas? Já ouviram? O cara faz todo tipo de exame, não dá? Nada, é porque é pelo SUS. Não dá nada. Vou fazer particular. Tá igual meu cunhado. Meu cunhado gastou R$250 com o exame. Ele veio me mostrar, disse: não, pai, está tudo bem. Ele disse: não deu nada, gastei 250. Queria que desse alguma coisa. Não dá. Não dá nos exames. Não dá no sangue. Não dá na urina. Não dá. Está aqui, na sua mente. Precisa ser tratado. Pessoas magoadas, pessoas rancorosas, tomam veneno para matar o outro. Se você é uma pessoa rancorosa, magoada, não consegue perdoar, você está se envenenando. Pessoas destroem seu casamento por causa de mágoas, rancor, por causa de uma frase que o indivíduo falou. Uma frase. Um gesto, e ele guarda aquilo para o resto da vida, e aí ela diz assim: isso aqui eu vou guardar para o resto da vida, com orgulho, misericórdia. Ninguém faz isso aqui, graças a Deus. As mulheres aqui, todas têm as memórias curtas, né? Ansiedade, irmãos, é o mal do século. Diz Augusto Cury que ele descobriu a síndrome do pensamento acelerado. Nós estamos sempre preocupados, sempre incomodados, guardando coisas e mais coisas, não conseguimos perdoar, porque muitas vezes nós pensamos que perdoar é um ato de fraqueza. E aí tem gente que ainda vai tomar conselho com um indivíduo que não tem o temor de Deus, e eles: rapaz, larga essa mulher, larga esse homem. Como é que tu vai viver com essa pessoa a vida todinha? Acaba não lembra nem o dia do teu aniversário, dia das mães, né? A mágoa destrói as pessoas, a mágoa destrói os relacionamentos.
Guardar rancor é tomar veneno para que o outro morra. Não fique tomando desse veneno. Jogue fora. Se desfaça desse veneno. Não deixe que o inimigo destrua a sua vida. Não deixe. Não deixe que a mágoa e ressentimentos escravizem a sua alma. Libere perdão antes do sol se pôr. Libere perdão, perdoe. Mesmo que o indivíduo não mereça, você também não merece. Nós não merecemos o perdão de Deus. Nós não somos merecedores de nada, mas Deus nos perdoa, e quando Ele nos perdoa, Ele diz que nós também temos que perdoar.